Contemporâneo. O movimento literário contemporâneo no Brasil é caracterizado por uma grande variedade de estilos e temas, que se refletem na produção de uma série de escritores talentosos e relevantes. Este período tem início após a chamada Geração de 45, e se estende até os dias atuais, abarcando mais de 7 décadas de produção literária. Uma das principais características desse movimento é a ampla diversidade temática e estilística, que inclui desde a poesia engajada e a crítica social até a literatura erótica e o romance policial. Alguns dos principais escritores contemporâneos brasileiros incluem nomes como Chico Buarque, Lígia Fagundes Telles, João Ubaldo Ribeiro, Milton Atum, Rubem Fonseca, entre outros. Entre as obras mais relevantes do movimento contemporâneo no Brasil, destacam-se Budapeste, de Chico Buarque, que conta a história de um escritor que se apaixona pela língua húngara, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, que apresenta uma série de contos sobre o submundo urbano, A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector, que explora as profundezas da consciência humana, Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, que traça um panorama histórico do Brasil, Dois Irmãos, de Milton Atum, que narra a história de dois irmãos gêmeos em Manaus, e As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, que apresenta uma visão crítica da sociedade brasileira nos anos 60. Essas obras foram importantes para a consolidação do movimento literário contemporâneo no Brasil, tanto pela sua qualidade estética quanto pela sua relevância temática. Muitas delas foram incluídas em programas de vestibulares e exames nacionais, como o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma das principais formas de ingresso nas universidades brasileiras. De fato, a literatura contemporânea tem tido um papel cada vez mais importante nos exames de vestibulares e Enem, que buscam avaliar não apenas o conhecimento dos estudantes em relação às obras canônicas, mas também a sua capacidade de compreender e analisar textos mais atuais e complexos. Nesse sentido, os estudantes que buscam se preparar para esses exames devem estar atentos às obras contemporâneas mais relevantes e às suas principais características, a fim de garantir uma boa nota nas provas de literatura. Em resumo, o movimento literário contemporâneo no Brasil tem sido marcado por uma grande diversidade temática e estilística, com obras que vão desde a poesia engajada até o romance policial. Entre as principais obras do movimento, destacam-se Budapeste, de Chico Buarque, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector, Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, Dois Irmãos, de Milton Atum, e As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Essas obras foram importantes para a consolidação do movimento literário contemporâneo no Brasil, tanto pela sua qualidade estética quanto pela sua relevância temática. Muitas delas foram incluídas em programas de vestibulares e exames nacionais, como o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma das principais formas de ingresso nas universidades brasileiras. De fato, a literatura contemporânea tem tido um papel cada vez mais importante nos exames de vestibulares e Enem, que buscam avaliar não apenas o conhecimento dos estudantes em relação às obras canônicas, mas também a sua capacidade de compreender e analisar textos mais atuais e complexos. Nesse sentido, os estudantes que buscam se preparar para esses exames devem estar atentos às obras contemporâneas mais relevantes e às suas principais características, a fim de garantir uma boa nota nas provas de literatura. Além disso, é importante destacar que o movimento literário contemporâneo no Brasil tem sido influenciado por diversos fatores sociais, políticos e culturais. Entre eles, podemos citar a redemocratização do país na década de 1980, que permitiu a emergência de vozes e temas anti-censurados, a globalização e a crescente interação entre diferentes culturas, que ampliaram o leque de referências dos escritores brasileiros, e as transformações tecnológicas e comunicacionais, que trouxeram novas formas de produção e circulação da literatura. Esses fatores têm contribuído para uma maior diversidade e pluralidade na produção literária brasileira contemporânea, que abrange desde os grandes nomes consagrados até novos escritores e coletivos literários emergentes. Nesse sentido, a literatura contemporânea no Brasil tem sido uma expressão importante da diversidade cultural e social do país, refletindo as vozes e as perspectivas de diferentes grupos e comunidades. Em conclusão, o movimento literário contemporâneo no Brasil é caracterizado por uma grande diversidade temática e estilística, com obras que vão desde a poesia engajada até o romance policial. Entre as principais obras do movimento,
Destacam-se Budapeste, de Chico Buarque, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector, Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, Dois Irmãos, de Milton Atum, e As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. A literatura contemporânea no Brasil tem sido cada vez mais valorizada nos exames nacionais e tem refletido a diversidade cultural e social do país.